Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Então, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no banho de sangue que está acontecendo no mercado agora. Especificamente sobre nomes de softwares, vou falar um pouco sobre Meta Microsoft Service.now. Vamos analisar o que acontece com Shift 4 Rubric e outros nomes também. Porque estamos vendo bastante vermelho no mercado no momento em que estou gravando este vídeo, então o que estamos vendo agora é claramente vermelho. No geral, a única que ainda está bem no verde é a IBM, porque eles divulgaram ontem um relatório muito bom. E a meta agora está subindo apenas 7,6%, já esteve em 1,10%. Mas todas as outras, a Microsoft caiu 11,5%. Por que isso? Foi um relatório de lucros tão ruim assim? Não foi. E então, claro, os nomes de software como Palo Alto, nomes de cibersegurança também foram esmagados mais recentemente. Sim, cibersegurança, software, está tudo no mesmo grupo. Então, Palo Alto caiu 6,4%, ServiceNow caiu quase 12%, Intuit caiu 8,5%. Temos aqui Synopsys caindo 6%, Cadence 7,6%, Salesforce caiu 8,3%, então bastante vermelho em todo o quadro. Se olharmos nossa lista de observação aqui, você pode ver claramente o que está acontecendo agora. Acho que temos o quê? Dois nomes, certo, que estão no verde. Meta e, surpreendentemente, Uber ainda está no verde no momento. Então vamos primeiro falar sobre os três grandes nomes, que são Microsoft, Meta e ServiceNow. E depois você vai tentar. Vamos entender por que o mercado está agindo assim. Se curte esse tipo de vídeo, aperte todos os botões. Agradeço muito. Amanhã, sexta, antes do mercado abrir, entrarei ao vivo para analisar o relatório da SOF. Também acompanharemos a teleconferência, então esteja presente. Provavelmente vou agendar a transmissão logo cedo pela manhã. Se você quiser me apoiar ainda mais, confira os links na descrição. Também deixei nos comentários. Eu realmente agradeceria. Confira a lista das 10 melhores ações para comprar ou acesse fullcom/coachinvestor. Obrigado. Agora vamos começar com a Meta. A Meta, como você pode ver, aumentou os lucros em cerca de 24%, ou seja, 58,89 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre no trimestre. Essa barra aqui representa 14,83 bilhões. Mas como você pode ver, os analistas estão projetando que o fluxo de caixa livre vai cair significativamente agora. O trimestre de dezembro costuma ser bom, mas me surpreenderia se os próximos 2 trimestres tivessem cerca de 4 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre. Não acredito que isso vá ocorrer. Também recebemos comentários positivos na ligação. A receita publicitária subiu 24,2%. Claro, essa é a maior parte do negócio, mas dá para ver claramente que ainda é uma empresa que está crescendo muito rápido. De alguma forma, eles continuam encontrando cada vez mais usuários. Então, se olharmos para o número de pessoas ativas diariamente na família em todo o mundo, isso aumentou 6,8%, chegando a 3,58 bilhões. E se olharmos para as impressões de anúncios no mundo todo, isso aumentou 18% em relação ao ano anterior. As comparações, inclusive para o próximo trimestre, são bem fáceis. Se olharmos para o preço médio mundial por anúncio, ele aumentou 6% em relação ao ano anterior, mas esse 6% vem em cima de 14%. Mas aqui também as comparações estão ficando um pouco mais fáceis. Durante a ligação, eles nos disseram isso. 2026 é um ano de grande aceleração da IA, posicionando a Meta como uma empresa que está correndo atrás de forma agressiva, depois de ficar atrás do Google, OpenAI e Anthropic em modelos de IA de ponta durante 2025. Acho que todos podemos concordar que o Llama 4 foi um fracasso. Mas como vimos, se de repente você começa a fazer muito progresso com o seu modelo e tem a distribuição, bem, você pode passar, digamos, do 5º lugar para o topo bem rapidamente. Eles destacam que a Meta quer criar uma superinteligência pessoal e agentes de IA para todos os seus aplicativos. Já percebem melhorias em todos os aspectos, melhor direcionamento, maior retorno e mais produtividade na empresa. E é por isso que estamos vendo isso. Apesar de eles aumentarem tanto o CAPEX, o negócio ainda é incrivelmente lucrativo no momento. E veja, quando você tem mais de 3,5 bilhões de usuários em todo o seu ecossistema, uma vez que você decifra o código e lança algo que é muito útil, você já tem a distribuição. Então, é só uma questão de quando isso vai pegar fogo de um jeito positivo. Nesse caso, eles ainda falam sobre os laboratórios de realidade como uma aposta de longo prazo. Eles estão bastante confiantes de que vão decifrar o código ali. Em relação aos óculos inteligentes, óculos de realidade aumentada, você pode gostar ou não. Eu acho que vai ser um grande sucesso no futuro. E então eles projetaram uma renda operacional maior em 2026, apesar do aumento do CAPEX, e eu acho isso bastante incrível porque o CAPEX vai aumentar substancialmente de 2025 para 2026.
Mas olha, enquanto a gente vê isso, o negócio principal continua extremamente lucrativo. E eles sentem que precisam de mais capacidade de computação para serem ainda mais bem-sucedidos e mais lucrativos no futuro. Por que não fazer isso aqui? Neste trimestre, temos 41,3% de margem operacional e a margem de fluxo de caixa livre segue em alta. É realmente impressionante. Isso é trimestral, não dos últimos 12 meses, que foi 24,8%, margem bruta de lucro, 81,8%, margem líquida, 38%. No último trimestre, houve um impacto pontual, mas o fluxo de caixa operacional segue em alta, alcançando 36,21 bilhões. Então, nada mal. Agora, se você estava procurando por algumas revisões de preço-alvo para cima, aqui estão elas. No geral, você pode pausar a tela e olhar para o preço-alvo mais alto, que é de $1.000, e o mais baixo, que agora é de $700. Tivemos muitos aumentos de preço-alvo aqui, classificação de compra, classificação de desempenho acima da média. Acho que não vi nenhum que tenha sido rebaixado. O que? Por que eles iriam passar para a Microsoft e Microsoft? Como você vai ver, foi um relatório muito bom. A receita subiu 16,7% para 80 e 1,27 bilhões. Se olharmos para a nuvem da Microsoft, agora está acima de $50 bilhões, mais especificamente 51,5 bilhões de dólares, e isso aumentou 25,9% em relação ao ano anterior. O que eu acho que foi o problema, que nem é tão grande assim, esse é o fato de que o Azure e outros serviços de nuvem aumentaram apenas 38%, o que é mais lento do que os 39% que vimos nos últimos 2 trimestres. Parece ridículo, né? Eu concordo, mas eu diria que isso é um crescimento de 38% ano a ano em relação a um trimestre mais ou menos na mesma época do ano passado, que foi de apenas 31%. Então o mercado fica tipo, antes você estava crescendo 39%, mas as comparações anteriores eram um pouco mais difíceis, e agora você está crescendo um pouco mais devagar, apesar de ser um trimestre mais fácil. Isso sou só eu tentando entender como o mercado está pensando sobre isso. Microsoft. Eles ainda nos disseram, olha, há uma quantidade insana de demanda, ainda não temos oferta suficiente para atender. Também vimos um grande aumento no RPO, cerca de 110% ano a ano, e eles disseram que 45% desse RPO é OpenAI. Esse é mais um motivo para o mercado derrubar as ações, pois já vimos isso com outros players. Se você depende muito da OpenAI, bem, antes você era recompensado, mas nos últimos meses o mercado está tipo, de onde vai vir o dinheiro? A OpenAI vai crescer muito mais rápido do que o esperado? Eles realmente vão se tornar lucrativos em breve? Para que eles consigam, garantir que todos esses contratos sejam respeitados. Então o mercado está fazendo essas perguntas. Mas para a Microsoft, eles também possuem, claro, parte da OpenAI. Então acho que para a Microsoft isso é um pouco menos problemático do que, por exemplo, para a Oracle. Agora temos aqui uma nota da Truist, com recomendação de compra e preço-alvo de $675. Embora acreditemos que a reação das ações seja devido ao crescimento do Azure e ao aumento do CAPEX, vemos o segundo trimestre como fundamentalmente forte, por baixo da superfície. E ao contrário da Meta, aqui temos vários preços-alvo que foram reduzidos. Na verdade, muitos mesmo. Mas a maioria deles ainda está acima de onde estamos agora. Agora, se olharmos para a Microsoft e suas margens, a margem operacional segue em 47,1%, enquanto a de fluxo de caixa livre caiu para 7,2%, como visto, o quarto trimestre costuma impactar o fluxo de caixa livre. Mas neste caso estamos mais baixos do que antes, em 7,2%. A margem de lucro bruto é de 68%, que é menor do que antes. Parece muito drástico, mas o pico aqui foi de 70% e 1,2%. Mas tudo bem, está caindo e aqui foi algo pontual, margem de lucro líquido de 47,3%. No próximo trimestre vai se normalizar novamente. O caixa das atividades operacionais é de 35,75 bilhões de dólares. No geral, este ainda é um negócio que está indo muito bem. Mas sim, aqui ao contrário da Meta, é que estamos vendo em alguns casos as margens caindo um pouco, indo para ServiceNow. Eles divulgaram resultados ontem e as ações caíram cerca de 12%. No momento da gravação, a receita ficou em 3,56 bilhões de dólares, o que significa um aumento de 20,66%. E como você pode ver aqui também, o crescimento está desacelerando, embora, com base nas projeções, as projeções tenham superado as expectativas. Esses números também superaram as expectativas. Mas o mercado está aqui de novo, fazendo as perguntas. Ok, desaceleração no crescimento ou crescendo apenas pouco mais de 20% ano após ano, isso é suficiente?
Bem, se você olhar para o total de obrigações restantes, isso está aumentando mais rápido do que a receita. Se você olhar para a taxa de renovação dos clientes, é de 98%. Acho que essas pessoas não sabem sobre nuvem, né? Porque, aparentemente, de acordo com o mercado e algumas pessoas nas redes sociais, aparentemente, você pode programar e criar um ServiceNow, um Salesforce, um Datadog, uma Microsoft, uma Adobe, etc, etc. Olhando para o número de clientes com um ACV acima de 5 milhões de dólares, isso na verdade acelerou trimestre após trimestre e ano após ano. Está 20,1% acima. Agora, a administração informou que os produtos com IA mais que dobraram sua contribuição para o novo ACV líquido em relação ao ano passado. A compra da Moveworks adicionou cerca de 1 ponto ao crescimento do RPO e do RPO atual no trimestre, mas impactou minimamente a receita de assinaturas. A Moveworks deve acrescentar cerca de 100 pontos base ao crescimento anual e do primeiro trimestre da receita de assinaturas, além do RPO do primeiro trimestre. O CEO apresenta a ServiceNow como uma torre de controle de IA e uma plataforma de plataformas, defendendo a ideia de que os clientes querem um consolidador para fluxos de trabalho, segurança e orquestração de IA, em vez de ferramentas pontuais. Acho que ele faz uma ótima colocação aqui. Eu acho que quem tiver uma solução que funcione como uma plataforma onde você pode consolidar muitas coisas, vai se sair muito bem. Mas se você for apenas um recurso, acho que está ferrado. Não estou dizendo isso só agora, na verdade venho dizendo isso há muito tempo. Se a sua empresa for apenas um recurso e não uma plataforma com grande distribuição, ou a infraestrutura para alguma coisa, acho que você está ferrado. Última coisa aqui. O CEO disse que a ServiceNow não deveria ser avaliada como uma empresa genérica de SaaS, citando o que ele chama de regra dos 55+, que para eles é crescimento mais margem de fluxo de caixa livre, em comparação com a clássica regra dos 40 do SaaS. CEOs podem dizer o que quiserem, mas se o mercado decidir que não gosta do seu nome agora ou do setor, então sim você pode esquecer isso. Mas neste caso, temos novamente algumas observações positivas de analistas. Neste caso, o preço-alvo do Jefferies é 175. Eles disseram, não deixe o perfeito ser inimigo de um ótimo preparado para um sólido. 2026. Temos aqui a BTIG com um preço-alvo de $200. O título dessa nota é A Oportunidade das Oportunidades. Aqui também. Se analisarmos as margens, sejam operacionais ou de fluxo de caixa livre. As margens estão um pouco instáveis para essa empresa. Falo da margem de lucro bruto. Já discutimos antes porque ela voltou a cair. Parece muito ruim quando você olha para a trajetória aqui. Mas basicamente foi por enquanto de 80% no pico para 76,6%. Há alguns investimentos, aumento de pessoal, SPC, e mesmo assim a margem líquida de lucro ainda está na mesma faixa aqui, 11,2%. E aí você olha para o caixa das atividades operacionais. Isso aumentou bastante, agora são 2,23 bilhões de dólares com a ServiceNow, comparado com outros nomes que vimos, por exemplo. Na verdade, deixa eu puxar aqui a Salesforce, porque a Salesforce também, você pode ver que as margens vêm melhorando. As margens e o fluxo de caixa livre também têm sido muito bons aqui. Você tem um gráfico maluco aqui, mas no final das contas ele sempre sobe e sobe. Margem de lucro bruto, mesma coisa. A margem de lucro líquido vem melhorando, 20,3%. E então o caixa das atividades operacionais, quero dizer, mesma coisa aqui, muito volátil de trimestre para trimestre. Mas com a Salesforce, pelo menos, você não está pagando um prêmio alto. O que faz sentido porque a ServiceNow ainda está sendo negociada a 44 vezes o lucro futuro, 35 vezes o preço sobre o fluxo de caixa livre, porque espera-se que ela cresça pouco acima de 20%. A Salesforce? Bem, a Salesforce é muito mais barata, são 20,7 vezes o lucro futuro e 16,4 vezes o preço sobre o fluxo de caixa livre futuro. No caso da Salesforce, espera-se crescimento de só 10%. Receita bruta. E esse é o ponto agora com software. O mercado atualmente não gosta disso. Não é porque seja um mau negócio, simplesmente não gosta porque sente isso. E quando falamos de mercado, são apenas os investidores, certo? Mas o mercado inteiro age como se fosse um só mercado. Eles veem software como um bom negócio, com margens altas, muito lucrativo de modo geral para muitos desses nomes. Mas anteriormente, claramente o mercado estava disposto a pagar caro para ter esses nomes porque não havia ameaça para esses nomes. Agora com a IA parece que tudo bem. Para certas empresas a IA vai ser um grande impulso, para outras pode ser um obstáculo e até destruir o negócio, certo? Então o mercado atualmente está tranquilo.
Esses negócios normalmente eram negociados, digamos, a 28, 29, 30 vezes o lucro talvez preço sobre fluxo de caixa livre, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes o preço sobre vendas, coisas assim. Estávamos confortáveis e confiantes de que esses negócios melhorariam cada vez mais no futuro. Agora, o que parece nos últimos 12 meses é que, ok, precisamos de uma reavaliação geral para esses tipos de nomes. Só porque o risco aumentou não significa que essas empresas não sejam boas empresas. Não, parece que essas empresas continuam boas, pois como vimos por semanas e meses, ainda crescem e são lucrativas. Mas quando você compra ações para o longo prazo, você quer ver qual que é o perfil de risco dessa empresa. E atualmente o mercado está dizendo claramente que não estamos dispostos a pagar um prêmio por esses nomes. Não importa o que aconteça, eu acho que 2026 vai ser o ano em que as boas empresas de software, as mais fortes, vão simplesmente mostrar ao mercado: olha, IA para nós é um puro vento a favor. Esperamos nos tornar mais lucrativos e esperamos continuar crescendo. Essas empresas serão recompensadas. Então as outras, as falsas, aquelas que não executam bem, infelizmente para elas, vão continuar indo mal e provavelmente serão esmagadas. Agora, hoje especificamente, como você pode ver claramente, está tudo no vermelho. Quero dizer, PayPal está abaixo de 53. Eu não acho que mesmo os maiores pessimistas, eu não acho que esperariam ver isso agora. E na verdade está sobrevendido no diário. Eles divulgarão seus números trimestrais na terça-feira, o que é loucura, pois lembre-se de onde estávamos há 3 meses. Estamos mais perto dos $80 porque o trimestre foi realmente bom. Mas então, em toda a conferência com analistas, eles basicamente focaram em consumo mais fraco do consumidor. Apesar de a Mastercard ter sido bem positiva hoje de manhã sobre o consumo do consumidor, Jerome Powell também foi bem positivo sobre isso ontem. 2 semanas atrás, os bancos também estavam um pouco mais otimistas em relação a isso. Então, ainda espero que o PayPal supere as estimativas para o trimestre na próxima semana. Mas o foco vai ser definitivamente na orientação para o primeiro trimestre e no que eles esperam ver em 2026. Se eles de repente demonstrarem um pouco mais de confiança, então eu realmente acho que essa é uma ação que pode disparar nos próximos dias. E se não, então infelizmente há um problema. E como eu disse, enquanto a tese estiver correta, não pretendo vender. Mas se de repente eu ouvir coisas que, eu não tinha ouvido antes, então parece que eles mentiram. Mas olha, vamos ter que esperar até terça-feira. Não tenho planos de vender nenhuma ação no momento, nem de comprar também. Sobre a Rubrik, CrowdStrike, Zscaler e outros nomes de cibersegurança e software, todos estão sendo bastante atingidos. Com a Rubrik especificamente, como expliquei no vídeo de ontem sobre a Rubrik. Toda vez que a Commvault divulga resultados, como aconteceu aqui em outubro, as ações caem porque a Commvault simplesmente não é uma empresa tão boa quanto a Rubrik. Os resultados e projeções foram ruins, então a Commvault despencou e arrastou a Rubrik para baixo. O que ocorre agora é igual, mas vimos que a Rubrik supera expectativas em todos os aspectos do trimestre. E as projeções? A Rubrik ficou ruim de repente? Está pior do que há 3 meses? Não, ainda espero que a Rubrik cresça rapidamente e ganhe participação de mercado dos concorrentes. Para mim, isso é muito fácil de ver. Esta é uma ação, uma posição na qual continuarei acumulando com a Rubrik. Ainda falta tempo até divulgarem os resultados trimestrais, que devem sair no início ou meados de março. Então, olhando para outro nome doloroso, acho que tudo está doloroso no momento, especialmente se você olhar para software, cibersegurança, alguns nomes de fintech, por exemplo. Shift 4 mudando para a marcha forte na descida está abaixo de $60. Jared Isaacman, da última vez que ele comprou ações foi acho que na casa dos $80 mais ou menos. E agora estamos pegando Shift 4 pelo mesmo preço da Black. Segunda-feira, 5 de agosto de 2024. Essa é uma empresa ruim? Não, essa já é uma empresa muito lucrativa. Mas neste momento o mercado está tipo, ok, má é a forma como eles estão crescendo, o que tudo bem, mas vimos que o crescimento orgânico ainda está perto de 20%. Também vimos que toda vez que eles fizeram aquisições, isso agregou valor ao negócio e aos clientes, então por que eles não continuariam fazendo isso? O mercado agora não acredita que isso vai continuar funcionando, eu acho que o histórico fala por si só. O consumo dos consumidores segue bom, segundo comentários da Mastercard, Jerome Powell e bancos. Acho que a Visa divulga os resultados mais tarde hoje, e presumo que eles vão relatar a mesma coisa, o que deve ser um vento favorável aqui para a Shift 4. Olhando para a Adobe, é outro nome que foi totalmente esmagado e voltou aos preços de 2022.
O mercado acha que a IA é um obstáculo para esse negócio. Se você é um profissional criativo, etc, etc. Eu acho que você sabe que as empresas, as grandes companhias, todas elas estão presas nesse ecossistema do Creative Cloud. Sim, existe o DaVinci Resolve. Na verdade, eu uso porque simplesmente não preciso de todos aqueles efeitos especiais e tudo mais. Você também tem o Canva, pode usar de graça ou pode pagar por ele. Existe o Affinity, existe, claro, o Final Cut e tudo mais, mas o ecossistema do Creative Cloud é, na minha opinião, único. Eu não acho que exista outra empresa específica que ofereça o mesmo valor. O fato é que grandes empresas, grandes companhias ao redor do mundo usam o ecossistema da Adobe. Isso é simplesmente um fato agora. Dentro desse ecossistema, como eu já disse antes, enquanto a Adobe continuar avançando rápido e inovando, eles não estão dando motivos para as pessoas saírem do ecossistema. Você pode gerar imagens, você pode gerar vídeos dentro do ecossistema da Adobe. E então, se você é um profissional, claro que vai querer editar isso, editar o som, as cores, os efeitos, tudo o que precisar. Se tudo é feito dentro de um ecossistema, fica muito mais fácil trabalhar sozinho ou em colaboração com outras pessoas aqui também. Eu ainda acho que o mercado está reagindo de forma exagerada, porque até agora eles continuam crescendo acima de 10%. Ainda são reações exageradas muito lucrativas, mas olha, o mercado pode ser pessimista por um longo período de tempo. Mas no final das contas, se o negócio continuar crescendo e indo na direção certa, se a gestão continuar executando bem, essa é a parte mais importante. E enquanto isso, olha, você pode comprar empresas subvalorizadas e no geral é isso aí da minha parte nesse vídeo. O mercado não é a primeira e definitivamente não será a última vez que o mercado vai reagir de forma exagerada em períodos curtos de tempo ou, no caso do setor de software, também por um período mais longo. Mas enquanto você continuar escolhendo boas empresas por bons preços, quero dizer, a história mostra que você deve se sair bem. Já estamos na temporada de resultados, então a volatilidade e oportunidades são esperadas. Isso é tudo por hoje no vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.